existe mulher que não seja sobrecarregada, não é mesmo? E você que é homem também, pelo amor de Deus, ajude as mulheres. Vamos começar aqui agora com a nossa professora Morena. Vamos começar o bate-papo com ela. Deixa eu apresentar aqui também a nossa acadêmica de Direito, a Andressa, que também é mãe e que também é professora. Vamos lá, pessoal. Morena, explica um pouquinho para mim. O assunto, né, hoje é sobrecarga materna. Você estava comentando comigo que é a tese do seu doutorado, isso Sim. mesmo. Então você, além de mãe, além de mulher, entende muito mais do assunto porque você está se aprofundando cada vez mais nele, certo? É isso aí, Mai. Obrigada pelo convite. Eu falo que sempre que a gente tem a oportunidade de discutir esse assunto é um presente. Primeiro, quero tranquilizar os homens que essa não é uma conversa de mulheres contra homens. O objetivo, na verdade, é que a gente possa viver de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais feliz. Por quê? Quando nós temos cada um ali dividindo as funções de dentro de casa, no exercício da maternidade, da paternidade, a gente vai ter uma vida, de fato, mais equilibrada e nós vamos ter mais tempo para lazer, para dedicação para as atividades profissionais. A questão é a gente sentar, conversar, fazer uma divisão de tarefas para ver como é que a gente consegue diminuir essa sobrecarga materna que é histórica. Que é histórica, realmente. E, Andressa, me diz uma coisa. Quando nós nascemos, né, é normal, depois de lá dos seus 2 anos, a menina ganha o quê? Uma boneca. Que é pra quê? Pra aprender a lidar com filho, né? Aí ganha mais o quê? Ganha a casinha, né? Com as panelinhas, com os pratinhos. E aquilo vai ativando um gatilho na mulher desde a infância de que ela precisa fazer aquilo. Só que nós, como mulheres, né, a gente não simplesmente só faz aquilo e só faz muitas mais outras coisas, como também a gente acaba se sobrecarregando porque a gente se cobra muito, né? Se cobra muito no papel de, se eu sou dona de casa, eu tenho que ser a melhor dona de casa. Se eu sou esposa, eu tenho que ser a esposa mais top que tem. Se eu sou a mãe, o meu filho tem que olhar para mim e falar, cara, minha mãe é a melhor do mundo. Então, você, sendo mulher, o que te deu na cabeça de ser acadêmica ainda? Como você lida com tudo isso? A gente quer buscar o melhor. A mulher não cansa, né? Ela não cansa de querer crescer, de querer o seu espaço. Ela quer o seu espaço na sociedade. Um espaço que historicamente era dos homens e nós conquistamos com muita luta. Então, nós não desistimos. E nós tentamos abraçar tudo. Ser dona de casa, ser a melhor mãe, ser a melhor profissional e buscar crescer. Eu voltei para a faculdade para crescer a minha carreira. E como que funciona no teu dia a dia? Você acorda de manhã, você trabalha na parte da manhã? Eu trabalho o dia todo. O dia todo? O dia todo. Eu tenho 1 hora de almoço só. É o horário que eu passo com a minha filha, ele é 1 hora de almoço. Trabalho até as 4h30 da tarde. E à noite, faculdade. Faculdade de Direito. Morena, como que a gente lida com isso, Morena? É um desafio, é um desafio realmente. Por quê? O que acontece? Como vocês falaram, é uma questão histórica. É uma questão aí que, digamos, foi imposto, né, pela sociedade que o sistema funcionasse dessa forma. Então, quando a gente fala, né, por que a gente trabalha isso agora também em tese de doutorado, por que a academia estuda isso? A gente precisa conversar sobre gênero, sobre patriarcado, para nós entendermos o funcionamento dessa estrutura, para que a gente possa sair dela. Eu não tenho, digamos, muita esperança de que a minha geração ali, de 1979, vá praticar uma revolução. Mas eu tenho certeza que a meninada que está vindo por aí, homens e mulheres, já estão, digamos, conversando mais sobre esse assunto, debatendo mais sobre esse assunto. A gente consegue colocar mais luz nesse assunto, porque aí a gente vai conseguir ter um vislumbre de dias melhores. Porque o que acontece? Antigamente nós tínhamos ali os homens que saíam para caçar, as mulheres ficavam dentro das cavernas cuidando das crianças. Depois nós tivemos a questão industrial, em que os homens iam operar máquinas, enfim, através da força, as mulheres ainda dentro de casa, até que um dia
as mulheres falaram, oi, peraí, direitos iguais, queremos trabalhar também. E a partir do momento que a gente vai para o mercado de trabalho, a sociedade fala o seguinte, você quis trabalhar? Então agora aguenta. Porque já que você está, digamos, querendo aí desbravar o mundo, você vai ter que desbravar o mundo com seu filho debaixo do braço. Só que o filho não é só da mulher, o filho é do homem também. E aí a gente tem vários cenários de sobrecarga. A gente tem o cenário de sobrecarga daquela mãe, que é uma mãe solo, oficialmente, mas a gente tem um cenário de sobrecarga daquela mãe que tem dentro de casa a figura paterna, que, digamos, não entra ali de igual para igual na criação daqueles filhos. E aí realmente fica muito complicado. A partir desse momento, a gente começa a identificar doenças, a gente começa a identificar estresse, a gente começa a identificar crianças que não vão crescer num ambiente saudável porque a mãe está estressada, sobrecarregada. Então, falar sobre sobrecarga materna não é dizer, olha, vamos olhar para as mulheres. Não, é vamos olhar para a família. Porque se você tem uma estrutura familiar equilibrada, onde todo mundo colabora e coopera, com certeza você vai ter um ambiente familiar muito mais feliz. Eu percebo até nas propagandas hoje na televisão, até agora, nesse último Dia das Mães, teve uma empresa que ela fez uma propaganda com uma mulher no mar e ela escreve SOS na areia. Aí, quando ela escreve o SOS na areia, né, como pedido de socorro, eles explicam qual que é o pedido de socorro da mulher. Eles explicam que ela está sobrecarregada, coloca-se lá o índice de mulheres com depressão pós-parto, né, que acontece. E é uma coisa que, se você for conversar hoje na sociedade, muitas vezes você vai ouvir isso. Mas por que quis trabalhar fora? Por que não ficou em casa? Mas se tem filho, por que não deixa... por que você não cuida do teu filho, então, e não fica em casa? Mas esquece que nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente. Onde a mulher, ela tem que ajudar o homem financeiramente também. Não adianta falar que não tem que ajudar. Dificilmente uma mulher, ela vai ter a opção de ficar em casa. Porque o homem não vive mais da caça. E a mulher, ela não está mais dentro de uma caverna. Ela convive com uma sociedade. Aí o que acontece? A mulher, ela acaba se sobrecarregando porque é aquele negócio. Ela deixa de cuidar de si para cuidar de todos. Aí é onde acontece a sobrecarga materna. A mulher, ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é o café para os filhos e para o marido. Se não der tempo, ela nem toma café, mas ela deu café para o marido e para os filhos. Aí o que acontece? Ela vai trabalhar, ela quer ser a melhor naquilo que ela está fazendo, independente do setor que ela for fazer. Ela chega em casa ao meio-dia, se for precisar pegar uma marmita, ela já vai se cobrar, porque ela precisava ter feito comida para a família. Se precisa pegar uma marmita, meu Deus, por que eu vou gastar com marmita se eu sei cozinhar? Então, isso já faz parte do dia dela ali. O almoço dela já nem vai descer bem, porque é o único horário que ela tem para ela poder comer, se alimentar. Ela vai ainda perder esse único tempo fazendo o almoço ali para a família. Depois, consequentemente, ela vai voltar para o trabalho. Depois do trabalho, ela vai chegar em casa e vai ter o que esperando em casa? Louça para lavar, roupas pela casa e os filhos, né? Porque já diz o nome, sobrecarga materna. Por quê? Porque a mulher, ela já tem uma sobrecarga natural, que é ser a dona de casa, que é ser a esposa, que é ser a estudante. E aí, quando ela se torna mãe, ela tem mais esse papel. E esse papel, ela fala assim, eu morreria pelo meu filho. Até interessante que eu também vi um vídeo que cara, esqueci o nome dele, mas que ele fala bem assim, se você morreria pelo teu filho, viva por ele. Porque a mulher, ela começa a se sobrecarregar de tal forma, quando ela não aguenta mais. Aí pedir ajuda já é tarde. Né? É onde a mulher acaba adoecendo.
Só que aquela velha história da síndrome da Mulher Maravilha, né? Ah, porque ela é forte, porque ela é guerreira. Mascarando uma situação de abuso por uma pessoa que também é um ser humano. Não é ferro. Não tem nada a ver com essa figura de Mulher Maravilha. Cara, quem que é a Mulher Maravilha? Sim. Inclusive falam, né? A mãe, ela tem poderes especiais de entender um choro de um filho. Não é verdade. Né? Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito da capacidade dos homens de serem pais. Então, o que fizeram? Durante 6 meses, deixaram um grupo de pais sozinhos com seus filhos e, no final da pesquisa, chegaram à conclusão que eles cuidavam tão bem ou até melhor do que as mães. Agora, adivinhe por que essa pesquisa foi um sucesso? Porque não tinha mãe no ambiente. Então, o pai, ele precisou fazer o seu papel. E aí, ouvindo você falar, Maia, eu fico pensando o seguinte, em quantos momentos a gente permite que essas coisas aconteçam, que esses abusos aconteçam? Então, eu falo assim, você tem que ter um companheiro do seu lado. Se você não tem um companheiro do seu lado, que você pode chegar e falar, olha, tá difícil, tá complicado, vamos fazer uma divisão aqui de tarefas, tem alguma coisa errada. Aí, por que está errado? Porque realmente a pessoa não é seu parceiro, não é o seu companheiro, ou porque você pega a capa da supermulher e não deixa ninguém entrar? Porque a partir do momento em que a gente fala, que a gente esclarece, que a gente identifica e que a gente fala, vamos trabalhar isso aqui da maneira mais igualitária possível, porque tem muitas famílias que já conseguem essa distribuição de tarefas. E é muito bacana, esses dias eu fiz um trabalho ali numa escola aqui do lado, aqui em Medianeira, e uma menina levantou a mão, não, lá em casa é tudo de igual para igual. Meu pai e minha mãe, eles têm a mesma responsabilidade dentro de casa. E eu olhei e falei, gente, que bacana. Está vindo uma geração aí realmente que tem visto pais mais atuantes, pais mais companheiros e mais parceiros. Mas eu acho que sempre vale a reflexão. Aonde é que nós, perfeccionistas que somos, não damos também espaço para que esses homens cheguem e olhem para os filhos dele? E tenham, digamos, né, a obrigação, né, até que momento a gente não sai de cenário, para que eles tenham a obrigação de assumir esse papel. Então, a gente tem que identificar ali qual que é o cerne do problema para que a gente possa se movimentar, porque não dá para a gente se conformar com uma situação dessa. Né? A gente precisa realmente falar sobre isso e dizer isso não é normal. Né? Esse cenário que você relatou, ele não pode ser normalizado. E as pessoas normalizam. Ai, que mulher guerreira. Não, que mulher abusada. Então, a gente precisa cortar esse ciclo. Andressa, o que você faz para fugir, por exemplo, dessa rotina desgastante que é ser mãe, ser acadêmica e uma profissional? Pouco, muito pouco. Eu faço muito pouco. A gente vai abrindo mão e tentando colocar dentro da rotina. Mas, realmente, até um tempo, ninguém conversava sobre isso. Sobre falar sobre sobrecarga materna. Porque você escutava, mas você olha para os olhinhos dele, você sabe que compensa. Não, o amor todo compensa, mas também compensa sem o abuso. Sem esse puxar todo para si. Não, eu não vou mandar ele fazer, porque ele não vai fazer tão bem quanto eu, então eu vou fazer. Um pouco é culpa nossa mesmo. A professora tem razão quando ela fala que nós puxamos tudo para nós porque não vai fazer tão bem, não vai cuidar tão bem. E uma pesquisa científica comprovou que sim, os homens, os pais, eles têm capacidade, eles conseguem sim. E essa divisão não quer dizer que nós estamos aqui chamando os homens de preguiçosos. Muito eles não fazem porque nós não damos essa abertura, porque não tem esse diálogo, não tem essa conversa. Tem que ter uma parceria para dividir isso. Porém, eu ainda não consigo tirar um tempo só para mim. A minha bebê tem 1 ano e 4 e foi aonde eu me fechei mais por ela. E o erro tá ali, tá visível que tá ali, mas ainda não consegui contornar, mas estou estudando isso. Não, é só pelo fato de você chegar em casa, tomar um banho e falar, vou para a faculdade, eu acho que isso já é um autocuidado teu. Porque você abriu mão de ficar em casa, você sabe que é sofrido. Você chegar em casa, muitas vezes pegar a tua criança dormindo já. E você não ter o contato com ela. Só que você conseguiu entender e conseguiu separar.
né? E eu acho que é isso que às vezes acaba não acontecendo. A mulher, ela não consegue separar. Eu era uma que não conseguia. Eu tenho uma filha de 9 anos, então eu me cobrava muito, não só no meu serviço, porque eu tinha que ser a top no meu emprego. Independente de qualquer setor que eu fosse atuar, eu tinha que ser boa naquilo. Aí eu chegava em casa e tinha que pensar, não, eu vou ter que limpar a casa. Porque se eu não limpar a casa, quem que vai limpar? Aí lá ia eu limpar a casa. Só que eu cheguei num ponto que eu não tava mais aguentando. Que eu falei bem assim, ou acaba casamento ou acaba a Maiara. Só que aí eu cheguei num... Quando eu pensei nisso, eu falei bem assim, cara, será que não existe um meio termo? O que que eu preciso fazer? E foi uma coisa tão banal que eu fiz, que eu falo, eu penso assim, eu olho assim para aquela atitude que eu tive, e eu falo bem assim, uma atitude tão tosca e que valeu tanto a pena, que foi ter comprado uma máquina de lavar louça. Gente, aí eu ouvia os meus familiares falando bem assim, ai, pra que comprar máquina de lavar louça? Não quer mais lavar louça? Meu Deus, mas é tão o quê? Às vezes eu perdi 1 hora lavando a louça, não queria nem receber visita porque eu tinha que ficar lavando a louça. E olha o tempo que eu perdi, às vezes, lavando a tal da louça, sendo que eu podia passar com a minha filha. Então, são coisas tão pequenas que às vezes a gente pensa meio assim, ai, mas o que vai pensar se eu tiver uma máquina de lavar louça em casa, que eu sou folgada? Eu acho que a tecnologia está aí para facilitar a nossa Pra vida. ajudar a vida. Né? Então, realmente, assim, o que, que você pode trazer para otimizar a tua rotina? E aí, beleza, a lava-louça tá lá, mas quem que vai administrar a lava-louça? Tem que ser sempre a mulher? Não. Lá em casa, o melhor administrador da máquina de lavar louça é o meu marido. Final de semana, nem vejo louça. Ele administra a máquina. No máximo, eu abro, tiro, guardo o talher para também não ficar feio, né? Claro. Deixa eu guardar esses talheres aqui, porque né, administrou. E tem, você falando isso, né? Me passou um filme pela cabeça. Quem é que não vivenciou essa história de pandemia? Todo mundo trancado dentro de casa e trabalhando, fazendo home office, enfim, a louça subindo na pia e a roupa, enfim. Muitas famílias, inclusive a minha, conseguiu se reorganizar nesse período. Porque precisou todo mundo se olhar e falar, olha, nós estamos todos aqui. Eu acho que muita gente tomou consciência de que aquela casa era de todo mundo e que se cada um não fizesse a sua parte, né, a coisa não ia andar, a coisa não ia progredir. Então, eu vi muitas famílias se reestruturando. Eu digo assim, na nossa história pessoal, em casa, para a gente, nós tiramos muito proveito disso, porque a gente realmente conseguiu dividir essas tarefas. Foi muito bacana, mas eu também vi muitas famílias se desfazerem, mudarem de formato. Por quê? Porque esse abuso, que era, de certa forma, até velado, ele ficou tão escancarado que as pessoas não conseguiram mais se manterem juntas. E isso é muito triste do ponto de vista em que duas pessoas se juntam com a intenção de ficarem ali, de passarem o resto da vida juntas. E aí, por uma questão de abuso, por uma questão de não saber dividir, de não ser parceiro, de não ser companheiro, você vê aquela família realmente se desfazer, é muito complicado. Então, é por isso que a gente tem que falar, porque isso gera sofrimento, isso gera ruptura, isso gera, quantas vezes, violência doméstica, quando a mulher vai falar, ei, cara, né, dá uma olhada aqui, me ajuda aqui, e a gente não tem que pedir ajuda, a gente tem que falar de divisão de tarefas, porque a tarefa é de todo mundo. E aí, quando a gente fala, me ajuda, a gente já está se posicionando da maneira incorreta. E todo mundo fala, né, Maiara? Sim, todo mundo fala, o meu marido me ajuda em casa. Não, ele não te ajuda, ele ajuda a organização da casa. Ele ajuda a criar o filho. E não é que ele ajuda a mulher, porque senão a gente está dizendo que a tarefa é da mulher e ela está recebendo um simples auxílio. Ajudando. Exatamente. Não é coadjuvante. Não é. Ele tem que ser personagem principal tanto quanto a mãe. Na criação dos filhos também. Ele tem que estar ali da mesma forma que a mãe, inteiro. Isso. E tirar um momento, né, pro autocuidado. Tirar um momento para você tomar um banho mais demorado, tirar um momento para você colocar uma máscara de argila no rosto, né? Descansar. Porque hoje o que a gente mais vê é mulher sobrecarregada,
mulher cometendo suicídio, deixando suas famílias, por conta de uma conversa simples. Eu tenho certeza que se for conversar hoje com os esposos, por exemplo, com o marido, e for perguntar para ele se ele quer ver a mulher dele feliz ou ele quer ver a mulher dele estressada e sobrecarregada, com certeza ele vai falar que ele quer ver ela feliz. E às vezes um simples fato de uma conversa se resolve tudo. Só que a mulher, ela tem uma, né? Eu não vou falar, ele tem que ver. Ah, como que não tá vendo isso daqui? Como que não tá vendo essa louça para lavar? Eu tenho que pedir? Às vezes vai ter que pedir. Vai ter que pedir. Porque o homem é muito literal. A gente tem já, e tem estudos científicos nesse sentido também. Não adianta você colocar o lixo na porta e achar que a pessoa vai adivinhar. Ele é capaz de tropeçar no lixo. Sim. Então fala, olha, esse lixo é para ir para a lixeira. Né? Então, realmente, eu penso que tem até muitos livros nesse sentido que ensinam as pessoas a conversarem, a entender as características uns dos outros. Né? E tem um livro que eu gosto muito, que é A Comunicação Não Violenta. Esse livro ele vai, digamos, mostrar para as pessoas como que a gente consegue passar para o outro aquilo que eu estou sentindo, como eu falo do meu sentimento sem acusar a outra pessoa. Sem agredir. O que acontece é que essa sobrecarga, esse abuso, muitas vezes, deixa, né, todo mundo sem paciência, e aí quando você vai conversar, você já não tem, você explode, já não tem, digamos ali, uma energia para fazer uma composição daquela situação. Então a gente tem que sentar e todo mundo tem ali pontos a melhorar, tanto homens quanto mulheres. Nós somos seres humanos em evolução. O que eu preciso melhorar para melhorar a minha comunicação e o que o outro vai precisar mexer. E aí eu falo, gente, pelo amor, temos terapia há muito tempo já, sabe? E eu penso que o que faz diferença dentro de um relacionamento é assim, é você olhar no olho do outro e falar assim, eu me importo com o que você pensa, eu me importo com o que é importante para você. A partir do momento em que o outro genuinamente se importa contigo, ele vai fazer um movimento de mudança. Agora, a pessoa que diz, isso aí é besteira, aí realmente eu penso que é um relacionamento que, de repente, não vale a pena investir. Mas quando você está vendo o outro ali, se esforçando, se dedicando, se importando com aquilo que o seu companheiro ou a sua companheira está trazendo, aí realmente a gente tem uma perspectiva de vida feliz aí, mais longa. Sendo mulher. Sendo mulher. Porque o ser mulher não é somente trabalhar, né? Ser mulher é hidratar o cabelo, é fazer as unhas, é colocar uma maquiagem, é escolher a roupa que você se sente bem. Ser mulher não é só lavar roupa, não é só lavar louça, não é só cuidar da casa e nem ser somente mãe. Uhum. Ser mulher é muitas outras coisas que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo de se cuidar. Exato. De fazer aquilo que às vezes te faz bem. Vai fazer uma caminhada, se te faz bem uma caminhada, não interessa. Mas a caminhada, quer emagrecer, mas fazer caminhada não vai adiantar. Se te faz bem a caminhada, faça. Se te faz bem andar de bicicleta, ande nem que seja 15 minutos no teu dia. Se te faz bem acordar cedo, colocar uma música e tomar um chimarrão, faça. Mas faça aquilo que te faz bem, não só aquilo que vai te sobrecarregar. Exatamente, porque as pessoas que vivem juntos, elas têm que ter intimidade, né? E o que é intimidade? É você poder ser quem você é, independente de quem esteja do seu lado. Então, se você tem receio de fazer coisas, você tem que realmente rever a tua vida. E a questão da atividade física, Maia, agora puxando aqui, né? O meu marido é cardiologista, não posso fazer esse podcast e não puxar esse gancho, né? A atividade física ela é essencial, inclusive para a pessoa oxigenar ali o cérebro, o corpo, enfim, para ela ter saúde, ter força e ter disposição, inclusive para sair de uma situação de abuso, se for o caso. E a gente sabe de pessoas que não fazem atividade física por conta disso. Os filhos e o marido falam, não, mas espera aí, tem a janta para fazer, você vai sair para caminhar agora? E aí é o que o meu marido fala, né? Ele fala, a pessoa vive com uma canga em cima dela. O filho manda nela, o marido manda nela, mas ela não consegue se mandar, ela não consegue se governar. Tem sempre, o outro é sempre mais importante. E aí tem aquela pergunta, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E a maioria das mães respondem, meus filhos.
e tá errado. A pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você mesmo. Porque se você não se cuida, como que você vai cuidar dos demais? Né? Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E é muito triste, né? Se você for parar para pensar. Tem muitas alunas que procuram, né? Que procuram a gente e falam bem assim, mas eu vou desistir de fazer a faculdade porque o meu marido tem muitos ciúmes. E eu tô cheia de coisas para fazer em casa, eu tô deixando os meus afazeres de lado para poder vir para a faculdade. E assim, eu vou desistir. E é triste porque você não tem controle sobre a vida das pessoas. Não tem como você falar para ela bem assim, não vai desistir. Claro que a vontade é. De falar, não, você não vai desistir. Não é isso, não é esse o teu sonho. Você vai seguir o teu sonho e pronto. Assim como se teu marido querer cursar alguma coisa, e esse for o sonho dele, ou se o sonho dele é ser jogador de futebol, você vai incentivá-lo. Só que isso não acontece. E é a realidade de muitas mulheres. Sim. Elas acabam deixando de fazer aquilo que elas gostam. A vida passa muito rápido. E aí, quando tiver bem velhinho, olha para trás e fala bem assim, o que eu fiz da minha vida? Por isso que é tão bacana, né, ver aqui o exemplo da Andressa. Mas excelente exemplo da Andressa. É o 8º período com uma bebê de 1 ano e pouquinho, né, e tá ali firme e forte, uma das nossas melhores alunas, né, não faz a faculdade ali por fazer, não, se dedica, se empenha. Numa fase, né, eu digo assim, os 3 primeiros anos da criança você já tem uma de 9, você sabe o que eu tô falando, são muito mais desafiadores que os demais, e eu falo o seguinte, você vai ter que escolher que horas que você vai ter trabalho com o teu filho. Se é quando ele é pequeno ou se é quando ele crescer. E filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Por quê? Porque é um trabalho. E tem que ser um trabalho em que a gente realmente se empenhe, se dedique, se esforce. Por quê? Porque é nossa responsabilidade formar aquele ser humano. Nós que somos adultos, a gente não tem outra alternativa. Aquela criança está ali, ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser, digamos, a gente precisa dar limite para aquela criança para que a gente forme um ser humano responsável, um ser humano que vá contribuir para o mundo. E a nossa responsabilidade enquanto mãe de meninos, enquanto mãe de meninas, está aí para a gente mostrar para as filhas que elas não precisam passar por isso e mostrar para os filhos que eles têm que entender que homens e mulheres são iguais, sim. Então, ver esse exemplo da Andressa, né, com uma criança pequena, com uma bebê, vindo para a faculdade, se dedicando, se esforçando, isso é muito bacana, porque fácil não é. A gente realmente deixar o filho em casa para fazer outras atividades, realmente é um desafio. E a gente que é mãe, a gente quer ter o filho, né, tá sempre pertinho. Por que é um tabu falar sobre sobrecarga materna? Porque quando a gente fala de sobrecarga materna, parece que a gente está falando mal dos nossos filhos, e não é isso. Né? Os nossos filhos, eles são presentes na nossa vida. Isso não há dúvidas. O amor que nós temos pelo filho, ele é muito, muito grande, assim, ele é inexplicável. Mas a gente precisa falar de sobrecarga materna, sim, para que a gente possa vivenciar esse amor da maneira mais saudável possível. Como é o nome do seu marido, Andressa? Júnior. Palmas pro Júnior. É isso aí. Não, a minha rede de apoio é espetacular. Por mais Júniors. Júniors. Uma rede de apoio muito Exato. espetacular. Eu posso contar com eles. Com meu marido, com a minha mãe, com meu pai. Eles são, principalmente no auxílio em relação ao cuidado com a bebê. Eles são espetaculares. Apoio para a faculdade. Foi eles que me fizeram voltar. Para a faculdade. E eu tento não ser a mãe chata, que tá sempre preocupada, que tá sempre... Porque a gente acaba sendo... Meu Deus, como ela é chata. Mas não, ela tá sempre preocupada com alguma coisa. A mãe tá sempre ali olhando alguma coisa. E não me tornar aquela esposa reclamona. Né? Então, eu tenho que olhar por mim, porque senão, quando a gente está sobrecarregado, às vezes a gente nem sente que estar sobrecarregada não é visível nem pra gente. É uma coisa que você só vai se sentindo insuficiente, vai se sentindo para baixo. Então, nós precisamos realmente do apoio. Não é ajuda, é fazer a outra parte. Né? É estar ali dividindo tarefas, é ser de igual para igual. E olhar pela gente é deixar um monte de roupa para amanhã. Eu vou cuidar de mim hoje. Um monte de roupa vai ficar lá. Se alguém precisar de roupa para passar, vai passar. Deixar aquilo, abrir mão dessa Mulher Maravilha que muitas de nós tentamos ser e nem enxergamos que estamos tentando abarcar toda essa responsabilidade
e olhar por nós mesmos. Porque muitos casamentos vão por água abaixo e os filhos estão ali no meio disso. E a gente deseja para todos que o filho cresça em uma família feliz. O pai, a mãe ali, o pai e a mãe juntos. Às vezes não dá. Às vezes nós não temos a parceria, mas eu tenho. Eu sou orgulhosa de dizer que eu tenho. E quando não se tem essa parceria, como a Morena tinha comentado, das mães solos, né? E quando você não tem essa figura paterna dentro de casa? É um universo realmente muito delicado. Por quê? Porque aí, às vezes, realmente, aquela mãe, ela não vai ter nem como pedir a tal da ajuda. Ai, me ajuda. Não, então, se ela não tem a quem socorrer. E aí, o que a gente fala, né? Na medida do possível, criar essa rede de apoio. Na medida do possível, você não vai ter ali um parceiro, um companheiro para pedir ajuda, mas você vai ter uma amiga, você vai ter uma mãe, você vai ter um amigo, né? Não precisa ser só mulher ali acionado para cuidar das crianças. Então, o que a gente pode fazer para diminuir a sobrecarga dessa mulher que realmente não tem com quem contar? E é muito bacana trazer um exemplo aqui. Às vezes, há muitas mulheres que são ali vizinhas, né? Tem até um livro, depois eu vou colocar o nome ali para a gente colocar no podcast, que é o livro que conta a história de uma mulher que vivia na favela. E aí, ali eles tinham essa rede de apoio, porque a maioria das mulheres não tinha os maridos, né, sumiram ali pelo mundo, enfim, e as mulheres se apoiavam, as mulheres se ajudavam. Então, muitas vezes, essa figura paterna que some, que desaparece, que paga R$200 de pensão e quer prestação de contas, ou às vezes nem paga, às vezes a gente tem ações de execuções aí, de execução de alimentos, que dura 10, 20 anos, né? A pessoa não se toca, que não está fazendo o mínimo, porque cuidar de um filho não é só pagar a pensão alimentícia, é dar amor, é afeto, cuidado, proteção, mas infelizmente a gente tem pais realmente que, né, eles não são pais, eles são genitores, né? Porque genitor qualquer um pode ser, pai é outra história. Então, o que eu, enquanto mulher, posso fazer para ajudar uma mãe solo? Eu penso que se a gente conseguir olhar mais para o outro, ter mais empatia pela situação do outro, a gente pode fazer muito mais para ajudar do que a gente pensa. Fiquei até sem palavras agora, né? Porque às vezes ouvindo a sobrecarga materna é uma coisa tipo, todo mundo tem. Mas quando se tem apoio, as coisas se tornam mais fáceis. E muitas vezes eu acho que toda mulher conhece uma mãe que é solo. E nunca perguntamos se tá tudo bem. Ou se ela fala, não tá tudo bem, eu tô cansada. Às vezes a gente acaba não levando a sério, né? E quando você menos espera, essa pessoa às vezes comete até um suicídio. E você fala bem assim, meu Deus, mas por quê? Não pensou em quem ficou, não pensou nos filhos? É o que você mais escuta quando uma pessoa comete suicídio. Meu Deus, mas como que ela conseguiu cometer o suicídio? Será que ela não pensou na hora nos filhos? É que vai se criando uma dor tão grande dentro da pessoa que eu acho que a única saída que ela vê é tirando a própria vida, né? Então que nós não deixamos chegar nesse ponto, que a gente consiga ter essa empatia. A gente precisa de mais humanidade, a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, a gente precisa julgar menos. Nós mulheres fomos colocadas num lugar de competição. A gente compete uma com a outra. Essa mulher não é boa mãe. Quem somos nós para dizer quem é bom, quem não é bom? Então, assim, cada um tem a sua maneira ali de conduzir a sua vida, de conduzir a criação dos filhos. A mulher que deseja não ter filho, a mulher que chega numa roda e fala, não quero ter filhos, todo mundo já olha para aquela mulher. A mulher tem o direito de querer não ser mãe. Assim como ela tem o direito, por exemplo, de querer ter 4, 5 filhos, né? E as pessoas, vamos ali cada um cuidar da sua vida, né? Ter empatia pelo próximo. E se você se coloca no direito de criticar, se coloque também na posição de ajudar. Porque as mulheres são muito julgadas, as mulheres são muito criticadas. E o mais triste, às vezes as mulheres são criticadas e julgadas por outras mulheres. Então, a gente vive nessa sociedade patriarcal em que a mulher,
né, muitas vezes não vale nada, e outras mulheres validam esse discurso. Isso é muito triste. Então, sendo mãe, não sendo mãe, as mulheres precisam aprender que a gente tem que se apoiar mesmo. Né? Então, se a gente tem uma possibilidade aí de ajudar uma mãe, de ajudar uma mulher a ter uma vida mais digna, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer isso. E quantas palavras que às vezes são ditas que sobrecarrega ainda mais. Como, por exemplo, você está numa roda de amigas e daí conversando sobre os filhos e você fala bem assim, minha filha andou com 2 anos ou com 1 ano e meio. Aí a outra te fala bem assim, nossa, o meu andou com 9. E parece que é uma competição. A mulher ela ainda não entendeu que todas as mulheres já estão sobrecarregadas. Então não precisa de nenhuma frase que faça com que ela se sinta inferior. Não precisa. Mas a minha filha não chupou bico. Aí a outra acabou de falar que o filho chupou bico 1 ano. E ela, mas o meu não chupou bico. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, que roda que você frequenta. Porque, assim, as minhas rodas de amigas ali com filhos, né, em idades ali semelhantes, a gente não permitia esse tipo de abordagem. Se retira. Se retira. Se retira. Não te faz bem. Não te faz bem. Eu falo o seguinte, você está sentado numa mesa, uma pessoa levantou, falaram mal daquela pessoa que levantou, pode ter certeza que a hora que você levantar, você vai ser a próxima vítima. Então, escolha melhor as suas companhias, porque é isso que você falou, a nossa vida já é tão sobrecarregada, a gente já tem tantas responsabilidades. Então, vamos ter ali amigos que vão nos edificar, vamos ter pessoas que vão nos colocar para cima. Porque, muitas vezes, a gente faz questão de ficar em ambientes em que as pessoas menosprezam, em que as pessoas falam mal, em que as pessoas criticam. Então, eu penso que a gente tem que se cercar de pessoas que olham para o outro de uma maneira assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? Ao invés de ficar criticando. Porque se a gente diminui esse grupo que só sabe criticar e falar mal, esse grupo uma hora vai se desfazer, vai se desformar. E a pessoa vai acabar se tocando, né? E assim como os grupos de amigos também tem aí os casos de você se envolver com uma pessoa que é abusiva. Às vezes a mulher ela não entende que ela está num relacionamento abusivo. Ela acha que é normal ela ter que fazer tudo. Porque o homem não foi feito para lavar louça. Porque é feio ver o homem varrendo uma área. Porque é feio fazer o homem varrer o pátio, né? E às vezes ela mesma tem isso dentro dela. E muitas vezes quando ela não tem, ela deixa o homem ter. E é onde acontece tudo de novo, a velha história, né? O medo de mostrar, às vezes, não, eu não vou falar isso, não, eu não posso fazer isso, não, eu tenho que fazer isso desse jeito, porque o que elas vão pensar de mim? Né? Não, eu não tô cansada, eu dou conta, porque minhas amigas vão vir na minha casa e o que elas vão pensar da minha casa estar assim? Então eu vou me sobrecarregar para deixar aquilo para os outros, né? Vou deixar de pensar em mim para pensar nos outros. A mulher ainda se preocupa muito com o que os outros vão pensar, porque tá enrustido na gente mesmo. Como vão me julgar? Não, vão dizer que eu sou uma péssima, que tipo de esposa eu sou se eu peguei uma marmita. De casa? Isso aí. Eu peguei uma marmita hoje porque hoje eu tô exausta, eu não consigo cozinhar, nem vou cozinhar tão bem. Adequar a vida, muita gente não faz isso, adequar a vida para deixar a vida um pouco mais leve por conta do que os outros vão pensar, do que a sociedade vai pensar, né? Que tipo de mãe é você? E não é, tipo, eu sou a mãe que eu consigo, eu sou a mãe que eu tento, eu tô dando o meu melhor, esse é o meu melhor. E isso não é uma questão de querer ser uma pessoa ruim. Né? Muitas vezes a gente pensa, mas eu vou estar sendo muito ruim se eu for falar para me ajudar. Não, deixa ele descansar. E não pensa nela mesma, né? Então é aquela coisa que vem lá de trás, que a mãe falava assim, e que os avós falavam, né? Porque antigamente a mulher lavava roupa no rio. Você tem máquina em casa. E não é capaz de lavar uma roupa com máquina em casa? Se antigamente a mulher lavava a roupa no rio, no sol. Até hoje você vê... A minha mãe mesmo é uma prova disso. A minha mãe, quando vem visita, gente... Coitada, ela perde uns 3 dias fazendo faxina na casa. Limpando coisas que a visita nem vai olhar. Quem é que vai pegar?
tirar o sofá do lugar e olhar embaixo do sofá, gente. Então são coisas assim que a mulher ela pensa que tem que ser feito, só que não tem que ser feito. Por isso que eu falo, a nossa responsabilidade na geração que nós estamos agora cuidando. A gente precisa reverter esse jogo. Por quê? Porque isso é um sofrimento, né? Nós fomos educadas no sentido de que nós temos que ser exemplares. E aí a gente tem que passar 3 dias limpando a casa para as pessoas não falarem. Então, por que ao invés de ficar 3 dias limpando a casa, os nossos hóspedes não vão para o hotel e a gente vai almoçar e jantar fora todo mundo? Né? Por que tem que ter uma pessoa? Teve um experimento que a gente fez na família do meu marido, eles são 8 homens e 2 mulheres. 8 irmãos e 2 irmãs. E aí nós somos 8 cunhadas. E fora as 2 irmãs. E vamos fazer o Natal, vamos cozinhar no Natal, etc. Vamos reunir a família e tal. E aí a minha sobrinha, nova geração, chegou e falou, não, nós vamos para um restaurante, por quê? Porque vai acabar esse jantar que as mulheres fizeram, e aí quem vai lavar a louça? As mulheres, enquanto os homens ficam sentados. E aí no grupo da família os homens falaram, pois esse ano a gente vai virar esse jogo. Cada um vai levar um prato de responsabilidade do casal, e quem foi lavar a louça foram os homens. Foi bem legal de se ver. E sabe o que foi o pior? Você vê a mulherada sentada assim na mesa, assim, ó. Coçando as mãos para ir lá secar a louça. Exatamente. E os homens ali lavando a louça e as mulheres aqui, ó, Gente, quase tendo um troço, incrível. olhando aqui. Direito, Porque porque é estranho. A gente olha e fala, nossa, olha, Nem parece sabe o que que... fazer. Na verdade, eles estavam mandando bem. Ali, o que a gente viu? O incômodo das mulheres de... O que a gente vai falar uma da outra agora com esses homens em pé ali lavando a louça? Então, assim, gente, a gente precisa realmente virar esse jogo. Então, é o que eu falo, eu não tenho muita esperança, eu sou da década de 70, do final já, tá, gente? Também não é ali, já sou ali de 79, não tenho muita esperança que a minha geração vá conseguir, digamos, mudar muita coisa, mas essa geração que está vindo aí, eles já estão vindo atentos para essa realidade. E a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, ela é muito grande, tanto com os meninos quanto com as meninas, da gente mostrar que isso não pode continuar. E mostrar para os filhos em casa, né? Porque se você está mostrando para o teu filho em casa que o papel do homem é ficar sentado no sofá, enquanto você se desdobra o dia inteiro limpando a casa e não tem tempo para o filho, qual que é o gatilho mental que você está ativando na tua filha? Sim. De que como que ela vai crescer? Ela vai crescer pensando o quê? Não, isso daqui é meu dever. Porque a mulher, ela precisa fazer isso. É normal o homem ficar sentado enquanto a mulher faz. Então, a importância de sabermos educar para depois, numa próxima geração, como a Morena disse, a minha geração também não vai salvar não, viu? Já é muito incrustado, né, isso tudo, né? A maneira como a coisa foi construída, ela é muito cruel, né? Mas a gente percebe até nas mães hoje de meninos, por exemplo, ensinando eles a como tratar uma mulher. Cara, eu acho isso incrível. Sim, meu filho tem 9 anos e olha, é minha responsabilidade criar um homem diferente. Incrível, porque é um homem diferente. Você olha assim, a mãe falando bem assim, você não pode falar assim com a mulher tem sentimentos, ela pode se sentir mal. Não fala mal do cabelo dela. Não fala mal do jeito que ela se veste. São coisas tão pequenas que a gente acha que bobeira ter que explicar pro meu filho que o cabelo da amiguinha dele não é feio, que é normal, igual de todo mundo. Cara, só que se essa criança cresce, vamos se colocar no lugar da menina hoje. A menina está crescendo num ambiente onde todos os coleguinhas falam mal do cabelo dela, por exemplo. Eu cresci com isso. Hoje, vivo na progressiva. Por quê? Porque na minha infância, quem tinha cabelo cacheado era feio. Então hoje, quando eu vejo uma menina de cabelo cacheado solto na rua, eu falo liberdade. Ela tá liberta. Exato. Cara, é tão maravilhoso você entender e você explicar pro teu filho que as diferenças existem. As diferenças existem e que você pode ser uma pessoa tão melhor no mundo. Exato. Se você saber conversar. Né? A mesma coisa, você está criando um filho para ele entender que o homem precisa ajudar a mulher.
Porque a mulher, quando se torna mãe, ela se sobrecarrega. É a mulher que acorda de noite para dar de mamar pro filho. É a mulher que tá com o peito. Mas nada impede do pai ninar a criança depois. Nada impede do pai acordar junto e ficar junto. Sim. Então é isso, né? O nosso assunto sobre sobrecarga materna é mais umas 2 horas, mais ou menos, porque aqui só tem mulher. Vamos chamar um homem da próxima vez para poder impedir e cortar um pouco o podcast. É isso, pessoal. Encerramos mais um Pod Mais da Faculdade Uniguaçu e fique ligadinho nas nossas redes sociais, curte e compartilha, que sempre tem assunto interessante por aqui. Muito obrigado a participação da professora Morena, como sempre, maravilhosa aqui explicando para nós sobre o tema de sobrecarga materna. E também muito obrigado à nossa aluna queridíssima Andressa, que veio aqui e nos mostrou o que é o mundo de ser uma acadêmica, uma mãe e, acima de tudo, também uma esposa. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Siga, compartilha e comente.